Todos os dias, diversas matérias são jogadas fora. Embalagens, restos de comida, objetos velhos. Esses tipos de materiais vindos da natureza ou do ser humano são chamados de resíduos. Alguns materiais podem ser utilizados novamente e são conhecidos como reaproveitáveis. Já aqueles materiais que não podem mais ser usados são chamados de rejeitos. Antigamente, não existiam pessoas responsáveis por tratar os resíduos. Pensando nisso, foi criada a Lei 12.305 de 2010. Essa lei fala sobre a necessidade de cada um ser responsável pelos resíduos que geramos. Também diz que devemos criar menos resíduos e aproveitar o máximo do que pode ser usado novamente. A lei também diz que quem produz mais resíduos deve pagar mais, e aqueles que economizam devem receber alguns benefícios. Além disso, a lei estabelece que devemos participar mais da coleta, dando valor àqueles que trabalham nesse ciclo e tendo responsabilidade com a nossa sociedade e com o meio ambiente. A Lei de Resíduos Sólidos também fala de duas ideias importantes. A primeira é de que todos nós somos geradores de resíduos sólidos, sejam as pessoas, empresas ou governos. O segundo é de que as ações para solucionar os problemas dos resíduos sólidos são chamadas de gestão integrada de resíduos sólidos. Todos nós somos responsáveis pelos resíduos que criamos. Consumidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e serviços públicos de limpeza. Devemos ter como objetivos diminuir a quantidade de resíduos sólidos e ao mesmo tempo diminuir os danos à saúde e ao meio ambiente. A Lei 12.305 também diz que aqueles que produzem o lixo, ou seja, os fabricantes, devem pegar de volta os resíduos depois de utilizados para serem reaproveitados. Essa obrigação serve para embalagens de agrotóxicos, pneus, óleos, lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias e medicamentos. É conhecida como logística reversa. Já a limpeza dos espaços públicos, como praças e ruas, é de responsabilidade das prefeituras, assim como a coleta e a destinação dos lixos da nossa casa. Entre esses serviços estão varrer, carpir e transportar, tratar e destinar o lixo doméstico e das ruas. A essas ações damos o nome de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A lei também fala dos tipos de resíduos que temos. Os resíduos secos, que geralmente são reciclados, como as embalagens. Os resíduos úmidos, que podem ser usados para fabricar adubos com restos de comida. Os resíduos tóxicos, que podem fazer mal à saúde, como aqueles que os hospitais jogam fora. E os rejeitos, que não podem mais ser usados. Talvez o mais importante da Lei de Resíduos Sólidos é reconhecer que sempre existiram os catadores e as associações de catadores, e que todos eles são muito importantes na política nacional de resíduos sólidos, gerando emprego e renda e ajudando a conservar nossas cidades e o meio ambiente. O Brasil é um dos poucos países a reconhecer os catadores e as associações como parte fundamental do tratamento de resíduos sólidos. É também
um dos líderes na reciclagem do alumínio, por exemplo, e esses resultados só podem ser alcançados através da inclusão desses profissionais. Antes da lei, não sabíamos quem eram os responsáveis pelos resíduos. Com a lei, os governos e as empresas têm obrigação de incluir esses profissionais no planejamento da coleta e destinação dos resíduos. Por isso, catador e catadora, é preciso lutar pelos seus direitos. Organize associações, informe-se sobre a Lei 12.305, faça manifestações, pressione os governos e as empresas a cumprirem com os deveres. Só assim podemos cuidar da nossa saúde, do meio ambiente e valorizar esses importantes profissionais. Desde 2010, o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos com base na Lei 12.305. Essa política estabelece um prazo até 2020 para que o país tenha a sua estrutura necessária para dar uma destinação adequada a qualquer resíduo sólido. A geração de lixo no Brasil aumentou 29% entre 2003 e 2014, de acordo com um levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. A quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou o crescimento da geração de lixo no país. No ano passado, só 58,4% do total foram direcionados a aterros sanitários. Mais de 41% das 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados no país em 2014 tiveram como destino lixões e aterros controlados. Esses locais são inadequados, oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde. Um ano depois que se encerra o prazo para os municípios se adequarem ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma das principais metas era o de fechar os lixões do Brasil. O plano prevê a redução de produção de resíduos sólidos, o reaproveitamento e a distribuição correta em caso de resíduos sólidos não recicláveis, enfim, são várias as questões. Então, para ter uma conversa mais uma vez sobre esse assunto, a gente recebe Felipe Brasil, que é engenheiro agrônomo e também professor da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e Gabriela Gomes, que é coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Você, como sempre, está convocado a participar desse bate-papo, pode tirar suas dúvidas e também fazer os seus comentários através das nossas redes sociais. Muito bem-vindos ao estúdio mais uma vez do Canal Futura. Obrigada. Bom, nós já tivemos conversas sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos em vários momentos, seja no Sala Debate, no próprio Jornal Futura, no Conexão Futura. E antes da gente falar sobre essa constatação do aumento de consumo mesmo e de geração de resíduos, eu gostaria de saber de vocês por que, afinal, nós estamos a um ano do prazo, né, já vencido, para os municípios apresentarem um projeto completo e também resolver a questão dos lixões. Por que foi tão difícil? Por que 60% desses municípios ainda, né, não conseguiu resolver isso? Vamos começar pela visão do Daniel. Felipe. Bom, nós sabemos que a gestão pública de resíduos é uma coisa extremamente complicada, porque ela está baseada principalmente numa coleta, né, associada a uma limpeza pública, urbana principalmente. E em seguida, nós tínhamos o descarte irregular. Era comum no Brasil, isso foi desde o período colonial, né? Então, o mar era o grande lixão brasileiro, depois os rios e assim sucessivamente. Em seguida, começaram os descartes e nós nem pensávamos que isso era irregular. A verdade é que no passado não se tinha condição de avaliar e conhecimento, isso era feito de uma forma extremamente rudimentar, até porque o nosso lixo foi mudando, né? Ou seja, nós tínhamos um lixo muito menos perigoso no passado e com a industrialização da sociedade esse lixo se tornou cada vez mais perigoso. Com o tempo, a gestão pública foi se organizando da seguinte forma: coleta na calçada e leva para um local irregular. Quando a lei estabelece prazo e quando essa lei cria, na verdade, uma obrigatoriedade
de você reduzir a produção, de você reutilizar, reciclar, não gerar, quer dizer, são questões que estão associadas aí à gestão do resíduo, e o tratamento dos resíduos inclui o tema perigoso na agenda nacional pela primeira vez, e dá um prazo para o encerramento dos lixões. Ele não criou, na verdade, os instrumentos. Ele judicializou o problema, criou a lei, mas nós tínhamos um problema muito sério, que era a dificuldade dos municípios em criar os seus destinos corretos. Então, é óbvio que os grandes centros urbanos correram mais rápido, os municípios com maior número de pessoas também, mas existe um grande número de municípios que têm uma população muito pequena, com dificuldade técnica, financeira, e é óbvio que nós vamos ter pela frente aí um grande desafio. Anos depois da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Momento Ambiental volta ao tema para mostrar que boa parte desse conjunto de regras e diretrizes ainda não saiu do papel. Uma pesquisa recente ajuda a entender o comportamento da população e destaca o mau exemplo de Brasília. O que acontece aqui na capital federal é a prova de que ainda temos um longo caminho pela frente. O brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduo urbano por dia. Em 11 anos, a produção de lixo cresceu 29%. Estamos falando de 70 milhões de toneladas coletadas anualmente. Os números foram publicados em 2015 pela Associação Brasileira de Empresas de Resíduos Especiais. Existe uma equação mundial que ainda não conseguimos desvincular, que é quanto mais rico e mais desenvolvido um povo, mais resíduo esse povo gera. Para se ter uma ideia, 30 milhões de toneladas por ano que vão para locais inadequados afetam cerca de 40% da população brasileira. Os lugares inadequados são aterros controlados, improvisados e os lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa o fim desses espaços até 2014. Todos os municípios deveriam ter construído aterros sanitários ou se organizado em consórcio para resolver o problema. Mas algumas cidades seguiram um caminho inverso. Brasília, por exemplo, tem o maior lixão a céu aberto da América Latina, o 5º maior do mundo. O lixão nunca foi permitido. Nós temos desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que data de 81, a Constituição Federal, depois a Lei de Crimes Ambientais em 98, essa forma de disposição dos resíduos regentes, nunca foi admitido o lixão. Mas aqui ele existe há 50 anos e recebe cerca de 2.700 toneladas de resíduos por dia. 2.000 pessoas trabalham no lixão da Estrutural de forma totalmente irregular. Normalmente quem trabalha aqui é quem não tem escolaridade, está desempregado, ou até mesmo para complementar a renda, né? Porque às vezes trabalha em uma determinada função, não ganha o suficiente para ter o custo para custear a família, e aí eles vêm para cá para tirar um valor a mais. Algumas dessas famílias já estão na 3ª geração de catadores. Está enganado quem pensa que construir aterros sanitários de acordo com todas as normas técnicas é o suficiente para acabar com os lixões. A mudança deve vir acompanhada de alternativas para quem vive da coleta de resíduos. As pessoas que trabalham aqui precisam continuar exercendo a atividade. A sociedade depende dos catadores para colocar em prática a reciclagem e, claro, para diminuir o impacto do homem no meio ambiente. A gente também é um agente ecológico que está ajudando a sociedade, está ajudando a natureza, o ambiente. E a gente começa a abrir a visão que a gente realmente a gente presta um serviço que está favorecendo a outras gerações, futuras gerações. Os centros de triagem são os espaços ideais para receber essa mão de obra.
No Distrito Federal, a promessa do governo é construir 12 prédios até o fim de 2016. O funcionamento será parecido com o deste galpão em Curitiba. Esteiras, uniformes, equipamentos de segurança e trabalhadores longe da informalidade. Uma promessa que os catadores já conhecem e não é de hoje. Já tem gente aqui que está há anos aqui, falando que ia ser removido, que ia ser por cento de triagem. Há anos tem essa história que o lixão ia acabar. E aí você pega e improvisa um lugar, é meio que decepcionante. Porque se for para dar uma coisa qualquer, a gente prefere ficar aqui. A nossa expectativa, né, estamos trabalhando para isso, é fazer contrato diretamente com as cooperativas de catadores, não com as pessoas físicas, né, mas com as pessoas jurídicas. Então nós queremos incluí-los nos serviços de limpeza pública, prestando o serviço de triagem. É um serviço de tratamento que faz parte do processamento antes do aterramento. Uma preocupação que não faz nenhum sentido se a população não separar o lixo em casa. Das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, 27 contam com serviço de coleta seletiva. A coleta seletiva ela só é bem sucedida nas cidades onde teve um grande investimento em educação ambiental. E Brasília não entrou nessa linha ano passado, né? Foi colocado o serviço à disposição da população, mas não teve uma educação ambiental respectiva. Então, a gente está montando um programa grande de educação ambiental para transformar a população em protagonista desse programa. E aí você vai conseguir fazer com que a população, porque é uma ação individual dentro da sua casa, né? O poder público não pode entrar lá e mandar fazer alguma coisa. A gente tem que sensibilizar as pessoas, conscientizar, para que elas participem, se sintam protagonistas e partícipes desse programa, para conseguirem fazer essa separação ser mais efetiva. Mas quem entende do assunto garante. Essa cadeia sustentável depende do investimento em indústrias recicladoras. Hoje, as poucas empresas se concentram no Sudeste. Isso significa que a matéria-prima precisa percorrer um longo caminho até a transformação. Infelizmente, o nosso país não dá nenhum estímulo para esse setor da economia se estruturar e crescer. O país precisa enxergar o potencial econômico enorme que nós temos a partir de aplicar um conceito simples que já está vigente no mundo, que é a utilização de resíduo como um recurso. Seja um recurso na forma de matéria-prima, seja um recurso na forma de energia. Nós temos esse potencial.